Olá, meus amigos, bem-vindo de volta ao canal. Um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui. Estamos aqui com a continuação daquele projeto de falar sobre o avanço da esquerda na América Latina. Tivemos um vídeo anterior a esse, que está aqui no canal, que nós falamos sobre a América Latina em si, a América Central, e também falamos já sobre a Nicarágua. Nesta feita, vamos falar sobre a Venezuela, nesse projeto de falar sobre os países que são governados pela esquerda na América Latina. E já, se você gostou dessas ideias, desse assunto, eu quero te pedir que nos ajude, participe conosco aqui, olha aí no canal, se não é inscrito, se inscreve e compartilha, dá aquele like, interaja conosco para que o canal ganhe aí o engajamento. Então, para começar, eu trago aqui uma matéria do UOL. Crise na Venezuela. O que deu errado? 20 anos depois da eleição de Hugo Chávez para a presidência, entenda como o país mais rico da América Latina mergulhou no caos e na miséria. Continuemos. Olha, parece difícil acreditar, mas um dia a Venezuela foi o país mais rico da América Latina. De acordo com o portal Conversation, entre 1958 e 1977, o PIB do país crescia 250%. É mole? 250%. Olha que potência, olha que pujança para um país. De lá para cá, no entanto, a Venezuela mergulhou em uma crise aparentemente sem saída, marcada pelo enorme fluxo de imigrantes, ou seja, o povo indo embora, e pelas revoltas motivadas pela falta de alimento. O povo estava indo embora e também pela falta de alimento, do básico. Ou seja, um país que crescia volumosamente, hoje, 20 anos depois, o povo está indo embora porque não tem o que comer. Agora você pense bem. A transformação pela qual a Venezuela passou foi tão radical e completa que é difícil acreditar que tenha ocorrido sem uma guerra. É difícil acreditar que tenha ocorrido sem que tenha havido uma guerra ali. Não houve guerra, não houve nada, e mesmo assim o país entrou no caos. Para a doutora Grace, o governo chavista errou ao focar no curto prazo. As receitas provenientes do petróleo foram gastas nas importações, principalmente de alimentos baratos. Qual era o sentido de distribuir terras para os camponeses pobres se o governo ia tornar impossível que elas vendessem seus produtos? Porque não conseguiu competir com as importações de alimentos baratos. O colono, o produtor rural, mesmo que produzisse, como que ele ia vender? Quando ele chegava lá no mercado para vender a sua mercadoria, o produto que era trazido de fora era mais barato do que aquilo que ele podia vender. Quem era Nicolás Maduro? Porque o governo de Hugo Chávez passou, ele morreu em 2013 e assumiu o Nicolás Maduro, seu sucessor ali na Venezuela. Por que os venezuelanos foram às ruas contra Maduro? Nicolás Maduro Moro, olha o nome do homem aí. Nicolás Maduro Moros é o atual presidente da Venezuela. Maduro foi presidente da Assembleia Nacional em 2005 a 2006, tendo deixado o cargo para ser chanceler do país entre 2006 e 2013. No período de 2012 e 2013, acumulou também a vice-presidência da Venezuela. Considerado o herdeiro político direto de Hugo Chávez, foi eleito presidente em 2013, quando derrotou Henrique Capriles com 50,61% dos votos. No ano de 2018, em um processo eleitoral contestado, foi reeleito presidente com 67,8% dos votos. As eleições desses regimes suspeitos são sempre contestadas, né? Como está a Venezuela hoje? O erro socialista se repete. Essa é uma matéria já mais recente, ela já é de 6 de outubro agora, de 2022. Vamos devagar sobre ela aqui. Muitos temem que o Brasil repita os erros da Venezuela.
Ver como a Venezuela está hoje pode ser um sinal para os brasileiros. Em alguns aspectos, a história dos dois países se assemelha. A Venezuela vive uma trágica realidade. Faltam alimentos, o povo busca fugir da ditadura que comanda o país e a crise econômica piora diariamente. Compreenda as origens do problema e como a Venezuela está hoje. A trágica realidade que a Venezuela está vivendo hoje. A Venezuela, um país repleto de riquezas naturais e com grande potencial econômico, vive uma de suas piores crises da história. Essa crise afeta diversos campos políticos, sociais e econômicos. O que o país enfrenta? A crise do desabastecimento de alimentos, remédios e itens básicos. Veja que lá está faltando, está em crise esse abastecimento. Portanto, o povo está passando sérias necessidades. Porque alimento e remédio é uma necessidade básica da básica. Todo mundo tem que ter. Nessas horas, o ser humano perde a dignidade. Quando falta alimento, quando sente na barriga e quando chega a doença, o ser humano perde a dignidade, se isso não lhe for suprido. Se faltar essas coisas básicas para ele, o alimento e o remédio. A crise de migração em massa do seu povo. O povo da Venezuela está indo embora, porque não dá para viver lá mais. Quem pode sair, né? Quem não pode? Alta inflacionária, que prejudica a sua economia. Além de já não ter mais dinheiro, as coisas sobem todo dia de valor. Todo dia de valor. Tornando assim impraticável ali a subsistência urbana naquele lugar, do jeito que está. Ditadura que aparelhou o Estado e o Exército para se manter no poder e oprimir a população. Olha que coisa terrível. O governo aparelhou o Exército, aquele que em tese, que legalmente, pelo menos aqui no Brasil e nos países civilizados, é para defender a população, para manter a ordem democrática. Lá na Venezuela eles foram aparelhados para manter o governo ditador no poder. Olha, ditadura que aparelhou o Estado e o Exército para se manter no poder e oprimir a população. E estamos num momento decisivo aqui em nosso país. Vamos para frente. Vamos ver se há alguma ligação. A inflação aumenta no país, mês a mês, enquanto sua moeda se desvaloriza. A inflação aumenta e a moeda desvaloriza, sentiu? Um bolivar venezuelano, moeda local, equivale a 0,12 centavos de $1 americano. Os preços dos insumos básicos importados aumentam mês a mês e tiram da população o poder de compra. Aqui tem um pequeno gráfico, dá para dar uma olhada nele aí. A diferença entre a pobreza e a pobreza extrema. A pobreza extrema é esse gráficozinho mais avivado e a pobreza é esse gráfico maior. Os hospitais não têm estoque de medicamentos básicos. Em meio a todo esse caos, o presidente Nicolás Maduro fechou a fronteira do país e recusou toda a ajuda humanitária enviada por diversos países vizinhos. O ditador alegou que a ajuda humanitária era um pretexto para o imperialismo norte-americano. Para fugir da fome, muitos venezuelanos abandonam o país. O país está passando necessidade, as nações amigas querem ajudar, manda ajuda, mas o governo, que devia receber ajuda de braços abertos, fecha a fronteira, negando receber o auxílio para o seu povo. Será que esse governo ama o seu povo? O ditador alegou que a ajuda humanitária é um pretexto para o imperialismo norte-americano. Imperialismo que ele diz condenar. Mas os filhos da elite, os ricos da Venezuela, poucos querem morar lá. Vão morar onde? No país imperialista. Porque lá a condição de vida é melhor, claro, né? Hugo Chávez morreu no dia 5 de março de 2013. Seu sucessor foi um dos seus principais auxiliares, Nicolás Maduro. Em março de 2013, Maduro foi eleito em outra eleição que foi acusada de fraude com o processo
novamente sendo organizado pela Smartmatic. O processo de socialização da economia devastou a Venezuela, produzindo uma crise social sem precedente. Havia desabastecimento frequente já na época de Chávez, e agora essa crise se aprofundou. É aquela coisa, se estava ruim com o Chávez, com o Maduro piorou. O que já era ruim ficou ainda pior. A população sem emprego, sem comida, iniciou um êxodo, ou seja, saída do país. Assim tentavam fugir para os países vizinhos. Internamente, Maduro redobrou a repressão contra os opositores políticos. O povo indo embora, o país se deteriorando, em vez do governo mudar de atitude para ajudar o seu povo, não. Apertou ainda mais a repressão sobre os seus opositores. Se no Brasil de 1964 as Forças Armadas tiveram um papel fundamental para evitar uma revolução comunista, na Venezuela elas foram seus principais agentes. O Exército Brasileiro, em 1964, lutou ferrenhamente, aguerridamente, bravamente, necessariamente contra o comunismo, para que esse sistema não fosse se instalado no país. Já na Venezuela foi o contrário. O próprio Exército, as próprias Forças Armadas são os agentes principais da instalação desse sistema. Vou colocar aqui um vídeo para você ver, para que nós vejamos um pouco do que está acontecendo na Venezuela. Indigne-se comigo. Os relatos na Venezuela são parecidos. Vivo aqui em Caracas. Aqui em Caracas, a situação é crítica que estamos vivendo. Estamos vivendo, pues. Olha como estamos. Dormimos na rua e não temos o que comer. Não tem nem como comer. Aqui não é um bom país, aqui não tem um bom governo, isso tudo é uma mentira. E tem sido assim nessas últimas décadas. Na Venezuela de Nicolás Maduro, a escassez é a regra. São anos de falta de investimento, anos de falta de planejamento. E um país que fica na escuridão, né? Falta comida para a população. O país convive com a fome e com o medo. Você pode falar, sim, mas qualquer palavra sua pode te levar à cadeia. O regime de esquerda do ditador Nicolás Maduro, que tomou posse em 2013, empobreceu o país. Venezuelanos estão sem emprego. Segundo o Fundo Monetário Internacional, mais de 44% da população não tem trabalho. Não existe emprego digno, não existe salário digno e a cada dia há mais pessoas e crianças nas ruas. A miséria tem forçado venezuelanos a deixar o país. Este vídeo mostra o esforço que muitos fazem para passar pelas perigosas florestas nas fronteiras com países vizinhos. A estimativa é de que mais de 6 milhões de pessoas já tenham deixado a Venezuela. Aqui começa uma história que tem sido um dos maiores problemas migratórios recentes de todo o mundo. É a travessia dos venezuelanos em direção ao Brasil. Cenas como aquela ali acontecem praticamente todos os dias, a todo momento. Segundo as Forças Armadas, cerca de 500 migrantes vêm de lá para cá. O grupo que acaba de pisar no Brasil chega cheio de esperança e altas expectativas. Minha intenção é trabalhar e lutar por mim, sabe? Eu quero mostrar para os brasileiros que nós somos pessoas também. Quero ser um exemplo, um bom exemplo também. A viagem da Venezuela ao Brasil é sofrida. A maioria dos migrantes deixa tudo para trás. Casa, carro, móveis. O que é possível é vendido ou simplesmente abandonado. Uma parte da nossa vida ficou lá. Estamos em Pacaraima, cidade de 20 mil habitantes ao norte de Roraima. É o limite entre o Brasil e a Venezuela. Então, você se indignou? Eu fiquei indignado. E nessa história, nesse processo, o Brasil
já acolheu 85 mil venezuelanos que fugiram da miséria e da ditadura de Nicolás Maduro. Você sabe quantas são? 85 mil pessoas? É muita gente. É uma cidade grande. A inflação na Venezuela pode chegar a 500% até o fim deste ano, segundo o FMI. Quase 85 mil venezuelanos que fugiram da ditadura de Nicolás Maduro e buscam abrigo no Brasil já embarcaram de Roraima para outros estados. Roraima é aquele estado lá perto da Venezuela. Eles entram no estado de Roraima, muitos deles na cidade de Pacaraima, ali naquela fronteira, e são recebidos pelo Brasil e ali distribuídos através de programas sociais, de programa do governo federal, para os outros estados. Muitos com emprego garantido. Por causa da grave crise econômica na Venezuela, a inflação no país deve chegar a 500% até o fim deste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional. Veja como está esse país. Veja que o nosso Brasil hoje é o sonho para muitos desses venezuelanos que chegam na fronteira, muitos deles arrebentados. Muitos deles nem conseguem chegar, morrem pelo caminho. Eu imagino que isso aconteça. E os que chegam aqui encontram um braço forte, uma mão amiga para os amparar. Hoje podemos fazer isso. E se nós votarmos na esquerda e o nosso país se tornar igual a Venezuela? O que faremos? Para onde iremos? Para que Brasil iremos? E todo mundo na Venezuela está passando por essa situação difícil? Todo mundo? Não. Os filhos da elite, os filhos, os achegados, os amigos da corte da Venezuela estão vivendo muito bem, obrigado. Filhos da elite chavistas curtem boa vida, mesmo com crise na Venezuela. Parentes de membros do governo bolivariano são jovens e milionários e gostam de ostentar a fortuna na web, com leques com notas de dólares. Enquanto a população está na miséria, fugindo do país, muitos morrendo de fome, os filhos da elite, os filhos do governo, a cúpula do governo, estão vivendo ostensivamente, vivendo de forma leviana, posso afirmar, ostentando notas de dólares, leques de notas de dólares na internet. O regime socialista, comunista é assim. Pensam eles. Socialismo para eles, capitalismo para nós. Daniela Cabello gosta de ostentar nas redes sociais. Mesmo com a crise que assola a Venezuela, os filhos da elite dos apoiadores do ex-presidente Hugo Chávez, morto em março de 2013, aproveitam a boa vida e curtem e ostentam riquezas nas redes sociais. Os parentes do ex-chefe do país gostam de circular em jatinhos privados, se hospedar em luxuosos hotéis e posar com maços de dólares. A mais famosa filha de Chávez, representante da nova elite bolivariana, é Maria Gabriela Chávez. De acordo com a revista Forbes, a heroína, como era carinhosamente chamada pelo pai, possui 4 bilhões de dólares em bancos europeus e americanos, o que lhe conferiu o título de mais rica da Venezuela. Maria Gabriela vive em Nova York, lembra do imperialista, um país imperialista? Ela mora lá, onde exerce o cargo de vice-embaixadora na ONU. A filha mais nova do ex-presidente, Rosiné Chaves, estuda atualmente na Universidade Sorbonne, em Paris, e é frequente nas publicações nas redes sociais. Rosiné adora posar ao lado de celebridades e de carros luxuosos. A caçula de Chaves ficou famosa em 2012 quando decidiu postar no Instagram uma foto com um leque de notas de dólares. A estudante provocou a ira dos venezuelanos que
que pelejavam para comprar moeda estrangeira no país naquela época. A sociedade comum estava lutando para conseguir uma nota de dólar para sobreviver, para comprar alimentos. Enquanto isso, a filha do ex-presidente Chaves estava tirando fotinha com um leque de dólar, exibindo, tripudiando, fazendo pouco caso de quem sofre. Aliás, do dinheiro do povo. O dinheiro era do povo que ela tomou para si através do sistema socialista e estava exibindo. Sei que você está querendo ver a foto da bichinha, olha aqui. Olha a foto do que estamos falando. A menina sofreu uma dura reprimenda por isso, veja só. A mãe da menina, a jornalista Maria Isabel Rodrigues, que já havia se divorciado de Chaves em 2003, saiu em defesa da filha. Eu disse a ela que o erro não foi tirar a foto, foi publicá-la em um meio onde há pessoas ignorantes, que não respeitam os outros. Onde está a falta de respeito? Em criticar a foto ou pegar o dinheiro do povo e tomar para si e ainda exibir fazendo deboche por causa do povo? Chaves também teve um filho homem, Hugo Rafael, conhecido pelos corredores do governo venezuelano como Huguito. Reconhecido pelo espírito rebelde, Huguito é fã de futebol e idolatra Lionel Messi, enquanto o pai era apaixonado por beisebol. Apesar de detestar a política, o rapaz passa o tempo usando aviões do Estado venezuelano para voar com os amigos para ilhas no Caribe. Será que vive bem esse menino? Às custas do suor, do sacrifício do povo venezuelano. Os pimpolhos de Chaves, porém, não são os únicos sócios de uma nova burguesia bolivariana. Daniela Cabello, filha de Diosdado, um dos homens mais importantes do chavismo, também é assídua no Instagram. Aos 26 anos, ela é socialite em Caracas. Nas redes sociais se apresenta como influenciadora e cantora. Na semana passada, o jornalista Vladimir postou no Twitter o cartão de embarque de uma viagem de Daniela para Xangai, com escalas em Havana e Moscou. A socialite viajou ao lado do irmão, Tito, usando o sobrenome da mãe, Contreras, para evitar constrangimento. Qual o problema da pessoa viajar, da pessoa ser rica, da pessoa ter luxo? Nenhum, desde que chega com os próprios esforços da pessoa. Agora, usurpando o dinheiro do povo, enquanto o povo passa necessidade, enquanto o povo morre, para exibir, para curtir, para viver regaladamente, aí não, aí é grave. Nicolásito, filho de Nicolás Maduro, também prefere viver em Caracas, onde acumula cargo de deputado, coordenador de uma escola de cinema e diretor de uma agência ligada à vice-presidência. Em 2015, ele foi filmado no casamento de um empresário no hotel Gran Maliá, na capital Caracas, dançando enquanto notas de dólares eram jogadas sobre sua cabeça. Repito, o povo passando necessidade. Enquanto isso, o Nicolásito estava cantando, festejando e o povo jogando dólares sobre a cabeça dele. E o povo passando fome, e o povo se mudando, e o povo vazando. Os que podiam, os que não podiam morriam. Vou colocar, eu sei que você quer ver, eu vou colocar aqui o vídeo, eu consegui o vídeo. Vou colocar aqui para você.
triste, né? É triste, é revoltante ver um vídeo desse. Eu me revolto. E você? Vamos para frente. Maduro ainda tem 2 enteados, filho de sua mulher, Cecília Flores. Um deles é Yoshua Flores, de 30 anos, sem profissão conhecida. Desde que o padrasto chegou ao poder, ele só viaja em jatos privados e adquiriu uma estranha paixão por carros de luxo e motocicletas de alta cilindrada. Em 2017, ao lado do irmão, Walter Flores, torrou $45 mil em 18 noites no Hotel Ritz, um dos mais caros de Paris. Vou nem comentar. Enquanto isso, o povo venezuelano, como ficam? Enquanto isso, os venezuelanos parecem viver em outra dimensão. Esta semana, o jornalista Jorge Ramos, da Univision, maior TV em espanhol dos Estados Unidos, filmou alguns jovens comendo lixo em Caracas. Ele filmou alguns jovens comendo lixo em Caracas. Em Caracas, a capital da Venezuela. Maduro não curtiu. Maduro não curtiu que o jornalista tivesse filmado os meninos comendo lixo. Mandou prender a equipe de jornalista. Por quê? Só porque filmou os meninos comendo lixo. Maduro não quer que essa notícia se espalhe. Maduro quer passar a impressão que a Venezuela está às mil maravilhas. Maduro não curtiu, mandou prender a equipe e colocou todo mundo no primeiro voo para Miami. Vazam da minha terra, seus dedos duros. E como está o lidar de Nicolás Maduro, do governo venezuelano, com a imprensa? Será que está sendo democrático? Vejamos. Revista Oeste, 17 de outubro desse ano, de 22. Maduro fecha 46 estações de rádio na Venezuela. Denúncia é do Colégio Nacional de Jornalistas do país. Aí você pode pensar, mas e daí? É na Venezuela, o que tem a ver isso com a gente? Será que não tem nada a ver com a gente? Será que Lula, o candidato da esquerda do PT, não tem nada a ver, nenhuma ligação, nenhuma proximidade, nenhuma semelhança, nenhuma simpatia pelo regime de governo de Nicolás Maduro? Veja. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Por un video que te pase, Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. Si fracasara la revolución bolivariana, prepárense. Potro Álvarez. Pónganse las pilas todas. Você viu o sorriso de deboche daquela senhora que estava atrás do Lula? Quando ele disse que estava mais maduro, fazendo ligação com o ditador da Venezuela. Aquilo é um retrato do que é a esquerda. Eu consegui captar uma mensagem muito forte ali. A candidatura do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva já está dando o recado do que pretende fazer. Só não entende, só não ouve quem não quer ouvir. Porque muita gente está ouvindo, está vendo, mas finge que não está. Está esperando ainda um Lulinha Paz e Amor. Esse Lula não existe mais. Lula hoje
é um homem rancoroso, cheio de ódio. E se ele voltar à presidência, vem com um grande intuito de se vingar do povo brasileiro. Então tome muito cuidado. Veja o que ele já está fazendo com os meios de comunicação. Reportagens censuradas, canais do YouTube penalizados e agora uma investigação contra um grupo de comunicação de São Paulo. Os pedidos da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à Justiça Eleitoral têm causado preocupação a juristas. O Grupo Jovem Pan está desde segunda-feira levando ao ar conteúdo com restrições quando o assunto é Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Hoje, a tradicional Rádio Paulista, que também possui um canal de notícias, divulgou um editorial intitulado Jovem Pan sob censura. Jovem Pan diz estar impedida de falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Não é o primeiro pedido da campanha de Lula que tenta impedir o trabalho da imprensa e a liberdade de expressão. Além de juristas, associações de rádio e televisão se manifestaram sobre essas decisões judiciais. A Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, divulgou uma nota em que afirma acreditar que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja sempre em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado democrático de direito. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, também manifestou preocupação com a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Na semana passada, o Partido dos Trabalhadores entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de censurar uma reportagem do jornal Gazeta do Povo. O partido quer impedir a publicação de fatos históricos sobre a relação de Luiz Inácio Lula da Silva com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. O Brasil Paralelo também foi impedido de lançar um documentário com o título Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Que os comentaristas, agora que eram comentaristas independentes, não podem se manifestar sobre determinados termos, né? Então não existe a mínima liberdade mais de expressão nesse país. Houve realmente, eu penso que agora nós estamos no estado de exceção. Muito bem, meus amigos, eu acho que o recado está dado. Falamos hoje sobre a Venezuela, mostramos algumas coisas que estão acontecendo ali, a sintonia que há entre o Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva. Coloco em suas mãos a decisão de escolher o que você quer. Estamos em um país democrático, mas esclarecer é preciso. Veja se você quer um país sob regime ditatorial, veja se você quer um país onde o povo passa fome, onde o presidente assola a sociedade, onde o sistema de governo destrói a sociedade, ou você quer um governo liberal, um governo que permite que as empresas produzam, um governo que permite a propriedade privada, um governo que é contra o aborto, um governo que é contra a legalização das drogas, um governo que é contra a soltura de bandidos, ou se você quer optar por esse sistema de governo nefasto que destrói a sociedade, que quer aborto, que quer bandido solto, que é contra as igrejas, que é contra a família, a decisão é sua, meu amigo. Mas quando você votar, que você clicar e confirmar, já foi, já era. Se você votar no 13 e confirmar, você já alimentou a serpente, que pode lhe devorar mais tarde, que pode lhe envenenar mais tarde, que pode lhe destruir mais tarde. Portanto, pense bem antes de votar. Ainda há tempo, ainda não votamos, portanto, ainda há tempo de repensarmos o nosso voto, a nossa escolha. Eu aconselho você que vote pela liberdade, que vote pelo Brasil, que vote pelo bem da nossa nação, que vote pelo bem dos seus filhos, que vote 22, que vote Bolsonaro. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.